Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe falando para vocês do meu estúdio em casa, onde acabei de terminar de analisar relatórios ultra secretos que chegaram através de fontes do Ministério da Energia venezuelano, Rosneft russa, Sinopec chinesa e Ministério do Petróleo iraniano sobre maior derrota geopolítica americana na América Latina desde a Revolução Cubana. E hoje, meus amigos, vamos falar de como a aliança estratégica entre China, Rússia e Irã salvou definitivamente Venezuela da destruição americana e eliminou para sempre a hegemonia energética de Washington sobre a América Latina, criando o eixo energético oriental que redistribui poder petrolífero global. China, Rússia e Irã salvaram Venezuela e destruíram a hegemonia energética americana. Beijing investiu 100 bilhões de dólares em infraestrutura petroleira venezuelana. Moscou forneceu tecnologia militar que tornou a invasão americana impossível. Teherã compartilhou experiência de resistir às sanções durante décadas. Caracas se tornou fortaleza anti-imperial, protegida por 3 potências nucleares que eliminaram capacidade americana de roubar petróleo venezuelano. Vocês sabem o que significa historicamente quando 3 grandes potências se unem para proteger país latino-americano contra a agressão imperial americana? Significa que testemunhamos fim definitivo da doutrina Monroe e nascimento de nova ordem hemisférica, onde a América Latina escolhe parceiros orientais em vez de aceitar subordinação a Washington. O assunto de hoje é a salvação da Venezuela. Como a Aliança Oriental derrotou a maior operação de mudança de regime americano desde Iraque, transformando Venezuela de alvo imperial em fortaleza anti-hegemônica que inspirou o continente inteiro a rejeitar dominação americana e buscar parcerias com potências que respeitam soberania nacional. Não estamos falando de ajuda externa normal, estamos falando de proteção militar direta contra o império. Mas a pergunta fundamental que fica é esta: será que a América Latina compreendeu que possui alternativa real à subordinação americana? Será que outros países latino-americanos seguirão o exemplo venezuelano de buscar proteção oriental contra a chantagem imperial de Washington? Para entender precisamente como chegamos à salvação da Venezuela, precisamos começar analisando o momento exato em que China, Rússia e Irã decidiram que não permitiriam destruição americana de país que possui maiores reservas de petróleo do mundo. Durante 20 anos, desde a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999, Venezuela enfrentou campanhas sistemáticas de desestabilização americana que incluíram tentativas de golpe, sabotagem econômica, assassinatos seletivos e guerra híbrida destinada a derrubar o governo bolivariano. Era a guerra imperial clássica. Estados Unidos usando todas as ferramentas disponíveis para destruir governo que nacionalizou petróleo e rejeitou subordinação a interesses americanos na região estratégica. Campanhas americanas quase tiveram sucesso durante a crise econômica de 2015 e 2019, quando sanções devastaram a economia venezuelana e criaram condições para a mudança de regime através de colapso interno. Venezuela resistiu heroicamente, mas pagou o preço brutal. Economia contraiu 75%, população enfrentou escassez de alimentos e medicamentos, milhões emigraram para países vizinhos, fugindo de crise artificial criada por Washington. Era tentativa de genocídio econômico. América usando sanções para matar venezuelanos através de fome e doenças, forçando a população a derrubar próprio governo para sobreviver. Resistência venezuelana inspirou potências orientais que decidiram intervir para impedir destruição americana de aliado estratégico que representava a alternativa ao imperialismo hemisférico. Salvação venezuelana começou quando China decidiu que não permitiria a destruição americana de país que fornece petróleo essencial para a segurança energética chinesa e representa modelo alternativo de desenvolvimento. Ninguém está falando publicamente sobre dimensão real, mas vou falar aqui com total transparência. Salvação da Venezuela não foi ajuda humanitária, foi decisão estratégica de potências orientais de quebrar a hegemonia americana na América Latina através de proteção militar direta.
Era a linha vermelha geopolítica. China, Rússia e Irã declarando que invasão americana da Venezuela seria considerada ataque contra interesses orientais que resultaria em confronto militar direto. Resultado foi proteção nuclear. Venezuela adquirindo guarda-chuva de proteção de 3 potências nucleares que tornaram a agressão americana suicida para Washington. Chegamos agora à parte absolutamente mais espetacular desta salvação venezuelana. Como China transformou a economia venezuelana através de investimentos massivos que eliminaram dependência de mercados ocidentais controlados por americanos. Beijing investiu 100 bilhões de dólares em infraestrutura venezuelana durante década, incluindo refinarias, portos, ferrovias, usinas elétricas, hospitais, escolas e sistemas de telecomunicação que modernizaram o país completamente. Investimentos chineses criaram economia paralela, independente de sistema financeiro americano. Venezuela exportando petróleo para a China e recebendo manufaturas, tecnologia e financiamento que substituíram comércio com o Ocidente. Era substituição econômica total. China oferecendo alternativa superior a relacionamento com Estados Unidos, que sempre explorou Venezuela através de preços baixos e condições humilhantes. Resultado foi prosperidade renovada, economia venezuelana crescendo rapidamente quando se desconectou de mercados ocidentais e se integrou a eixo econômico sino-russo, que valoriza recursos naturais justamente. Empresas chinesas desenvolveram campos petrolíferos venezuelanos usando tecnologia avançada que aumentou produção e reduziu custos, provando superioridade técnica chinesa sobre corporações americanas obsoletas. É aqui que começou o verdadeiro e irreversível ponto de fortalecimento venezuelano total, porque Rússia forneceu tecnologia militar que tornou Venezuela invencível contra qualquer agressão americana ou invasão promovida por Washington. Moscou vendeu para Caracas sistemas de defesa antiaérea S-300 que neutralizam a aviação americana, mísseis antinávio que protegem costa venezuelana e tanques modernos que garantem superioridade terrestre. Assessores militares russos treinaram forças armadas venezuelanas em táticas de guerra assimétricas, que tornaram a ocupação americana impossível, mesmo com superioridade numérica esmagadora. Era dissuasão militar real. Venezuela adquirindo capacidade de infligir custos inaceitáveis em qualquer força invasora americana, eliminando viabilidade militar de mudança de regime. Resultado foi paralisia americana. Washington descobrindo que não possui capacidade militar de derrubar governo venezuelano sem aceitar perdas que destruiriam apoio político doméstico para a guerra. Rússia garantiu que qualquer ataque americano à Venezuela seria respondido com apoio militar direto, incluindo possível abertura de segunda frente, que forçaria Estados Unidos a lutar guerra em múltiplas regiões simultaneamente. Mas a salvação não parou em proteção militar. Estendeu-se para a assistência iraniana, que ensinou Venezuela a resistir e prosperar sob sanções americanas através de economia de resistência. Irã compartilhou décadas de experiência desenvolvendo economia autossuficiente que funciona independentemente de sistema financeiro ocidental controlado por americanos. Técnicos iranianos ajudaram Venezuela a desenvolver agricultura doméstica, indústria farmacêutica, produção de combustível e sistemas de pagamento alternativos que eliminaram vulnerabilidades exploradas por sanções. Era imunização econômica. Venezuela aprendendo com o Irã como transformar isolamento americano em vantagem competitiva que fortalece a economia nacional e reduz dependência externa. Resultado foi renascimento venezuelano, país descobrindo que sanções americanas, na verdade, protegem a economia nacional de exploração por corporações estrangeiras que extraíam riqueza sem beneficiar a população. O momento mais simbolicamente devastador da derrota americana chegou quando Venezuela anunciou que não aceita mais dólares americanos e exige pagamento em yuan, rublos ou ouro por exportações de petróleo. Era humilhação monetária total. País com maiores reservas de petróleo do mundo, rejeitando moeda americana e forçando compradores a usar alternativas que beneficiam o eixo oriental.
Decisão venezuelana inspirou outros países produtores de petróleo a seguir exemplo, criando o efeito dominó que minou o petrodólar e reduziu demanda global por moeda americana. Era colapso do sistema energético imperial. Venezuela provando que países podem vender energia sem usar dólares ou depender de sistema financeiro controlado por Washington. Resultado foi libertação energética continental. Outros países latino-americanos, percebendo que podem escapar de chantagem americana através de parcerias com potências orientais que oferecem condições superiores. A resposta americana foi desespero total. Washington tentando organizar invasão militar através de países vizinhos que rejeitaram participar de agressão suicida contra país protegido por potências nucleares. Colômbia recusou servir como base para a invasão americana após descobrir que Rússia posicionou submarinos nucleares na costa venezuelana, capazes de devastar qualquer país que atacasse aliado oriental. Brasil rejeitou pressão americana para fechar fronteiras com Venezuela depois que China ameaçou cancelar investimentos bilionários em infraestrutura brasileira se Brasília participasse de agressão. Era isolamento regional, países latino-americanos escolhendo prosperidade através de comércio com Venezuela e parceiros orientais em vez de destruição através de guerra promovida por americanos. A dimensão continental da salvação revelou que proteção da Venezuela inspirou o movimento anti-imperial em toda a América Latina, que está expulsando influência americana da região. México fortaleceu laços com Venezuela, desafiando sanções americanas. Argentina rejeitou pressão de Washington para condenar governo venezuelano. Peru escolheu neutralidade em vez de apoio automático a políticas americanas. Era despertar latino-americano. Países descobrindo que podem desafiar Estados Unidos quando possuem apoio de potências orientais que oferecem proteção real contra a retaliação imperial. Resultado foi formação de eixo anti-imperial continental. Venezuela liderando bloco de países que rejeitam subordinação americana e buscam desenvolvimento independente através de parcerias Sul-Sul. O resultado final da salvação venezuelana foi nascimento de nova América Latina multipolar, onde países escolhem parceiros baseados em benefícios mútuos em vez de aceitar dominação hegemônica americana. Venezuela se transformou em modelo de resistência anti-imperial que prova a possibilidade de prosperidade independente quando países rejeitam chantagem americana e buscam alternativas orientais. Era demonstração prática. Pequeno país latino-americano derrotando o maior império da história através de alianças estratégicas com potências que respeitam soberania e oferecem parcerias justas. Sistema venezuelano inspirou outros países a questionar necessidade de subordinação a Washington e explorar possibilidades de desenvolvimento autônomo através de cooperação Sul-Sul. Venezuela provou que a América Latina não precisa aceitar a exploração americana eternamente e que existem alternativas viáveis que oferecem prosperidade com dignidade nacional preservada. Então, meus amigos, chegamos ao fim desta análise que mudará permanentemente a forma como vocês compreendem maior vitória anti-imperial da América Latina moderna. A salvação da Venezuela não foi evento isolado, foi começo de libertação continental. Vocês sabem historicamente o que aconteceu quando pequenos países resistiram com sucesso a impérios hegemônicos e inspiraram outros a seguir exemplo? Vocês sabem qual foi o resultado de alianças estratégicas que protegeram nações independentes contra a agressão imperial? A história está repleta de resistências locais que se transformaram em movimentos continentais quando demonstraram viabilidade de alternativas à dominação hegemônica. A pergunta fundamental que fica é esta: quantos outros países latino-americanos seguirão o exemplo venezuelano de buscar proteção oriental contra a chantagem americana? E mais inspiradoramente importante ainda, como será a América Latina quando todos os países descobrirem que podem prosperar através de parcerias orientais que respeitam soberania em vez de aceitar subordinação humilhante a Washington? Pessoal, inscrevam-se no canal,
curtam o vídeo e celebrem maior vitória anti-imperial da América Latina, que provou possibilidade de libertação continental através de resistência corajosa e alianças estratégicas inteligentes. Porque quando David Oriental protege Davi latino-americano, Golias imperial pode ser derrotado. Até a próxima. Tchau, tchau.